E nós vamos conversar agora com o Jorge Serrão, que está aqui comigo, comentarista da PAN, a respeito da situação dos depoimentos mais complicados, né? Já se imaginava que seria mais difícil do ponto de vista político, agora o ex-secretário está se enroscando, né? Se enroscando bastante, sobretudo pela entrevista que ele deu à revista Veja. Todo mundo que saiu desse governo Bolsonaro atirando, está tomando a bala de volta, né? É impressionante esse fenômeno, é muito curioso. E na entrevista Veja, ele emitiu determinadas opiniões e informações que parece que os senadores da CPI perceberam que houve uma contradição total com o depoimento dele hoje. Então isso pode causar implicações jurídicas para o Fábio Weingarten. E do ponto de vista pessoal, né? Porque ele não pode mentir hoje, né? Como testemunha, ele não pode mentir na CPI, e é exatamente por isso que o Renan Calheiros chegou a falar em ordem de prisão contra ele, caso fique comprovado que ele mentiu, se houver a comprovação do que ele disse à revista Veja, né? Eu não sei se o Renan tentará chegar a tanto, né? Embora não tenha essa prerrogativa toda de pedir prisão. Mas, como bom cangaceiro do Senado brasileiro, ele tentará jogar ao máximo, como ele vem cumprindo toda uma estratégia, né, de ataque direto ao presidente Bolsonaro. Agora é importante lembrar que Weingarten só está participando da CPI exatamente por causa dessa entrevista. Aí, se ele se contradiz, em algum momento tem que detectar onde ele mentiu, se foi na entrevista ou se foi agora, não é? E ele não era dessa área, ele pode ter participado das negociações em determinado momento, foi uma questão, inclusive, que chamou a atenção, né? Foi meio que uma confissão dele à revista Veja. Ele já tinha saído do governo, não se sabe se ele tinha algum atrito direto com o Ministério da Saúde, porque naquela época a grande crítica dele foi a Pazuello, e hoje ele chegou a falar que em burocracia, né, em demora normal, elogiou o Pazuello, e é curiosa essa mudança de posição. Mudou totalmente de posição, e agora a gente até tem uma informação de que havia vários servidores no Ministério da Saúde que estavam atuando na SECOM, e agora, por uma questão de decisão política interna, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, mandou esse pessoal todo de volta para o Ministério da Saúde. Então parece que ali havia uma guerra de equipes, guerra de interesses dentro do próprio Ministério da SECOM. E na verdade não se avança muito em relação à posição do governo, né? E tem tem um problema também agora em relação ao Pazuello, que Pazuello dá todos os sinais de que ele está tentando escapar de um depoimento para valer, né? Buscando estratégias jurídicas para que ele não tenha que prestar o depoimento ou indo à CPI ele não seja obrigado a falar. Sim, né? Então ele se caracterizaria como o investigado, né? E não como testemunha. E aí muda completamente a forma como ele participa da CPI, não é? Mas esse roteiro já estava escrito. Todo mundo sabia que o Pazuello ia ser realmente o investigado, um denunciado. Esse roteiro já estava escrito pelo Renan Calheiros na CPI. Ingenuidade do general Pazuello. O que ele deveria se preparar, todo general, a gente até já comentou isso aqui na Rádio Jovem Pan, todo general tem que estar preparado para a guerra. E agora é uma guerra de comunicação, uma guerra de narrativa, né, Denise? Então, Pazuello não poderia de nenhuma maneira, por uma questão tanto tática quanto estratégica, de fugir desse depoimento. Está marcado para o dia 19. E há uma tentativa aí, há um boato, há uma informação aí de bastidor de que a Advocacia Geral da União ingressaria com uma ação no Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, para que Pazuello não preste o depoimento, alegando que ele é um general de exército ainda na ativa, general de divisão na ativa, e que por isso ele deveria ser dispensado dessa função. Mas não tem jeito, ele foi ministro da Saúde. Se foi criada uma CPI para apurar ações e omissões do governo federal na questão da pandemia, certo ou errado, inconveniente ou não essa CPI, o Pazuello tem que comparecer e falar, abrir o jogo. Transparência. O Brasil hoje não tem mais margem para quem não age com transparência. Quem agir diferente vai se dar mal. Inclusive a participação dele é importante na confrontação com a situação dos estados, especialmente do Amazonas, que, pelo menos nesse caso dos estados, já está planejado pela CPI avançar nas discussões e nas investigações. Exatamente. Porque foi o pior momento que nós tivemos na gestão de Pazuello, exatamente, né? Que tem as acusações aí quanto ao atraso na aquisição de insumos, faltou oxigênio, depois faltou as condições de atendimento aos doentes, e vai haver uma confrontação. E ele era o ministro da Saúde. Sim, essas explicações têm que ser devidamente dadas. Por quê? Quando o governo federal repassa o dinheiro ao Estado, em geral, a responsabilidade pela gestão daquele recurso e pela aquisição de insumos, medicamentos, é do Estado, né? Lá
Em Manaus, por exemplo, a gente teve a polêmica questão do fornecimento de oxigênio. Isso aí é problema sempre. Toda vez que você precisa de oxigênio, quando tem crise, falta, não tem. E aí fica aquele jogo de empurra, se a culpa é da administração pública ou se é da monopolista fornecedora do oxigênio. E de qualquer forma o governo federal poderia ter ajudado em termos de estratégia de logística, que aliás é a especialidade de Pazuello. Sim. É uma coisa que chamou a atenção. Um dos motivos dele ter ido para o Ministério seria a logística de distribuição de vacina, de atendimento, de controle de recursos, de insumos, e faltou tudo. E até um fato notório, né? Porque o Pazuello, a área de atuação dele é a Amazônia. Então, é uma especialidade dele a Amazônia, né? Ele até houve uma das razões lá da confusão entre o presidente Bolsonaro e o comando do Exército, é que o presidente Bolsonaro gostaria que Pazuello tivesse sido nomeado comandante da 12ª Região Militar como oficial general de divisão. Isso não aconteceu. Aconteceu a saída do comandante do Exército. E qual a sua expectativa em relação a outros depoimentos? Nós ainda teremos aí, do ponto de vista político, a participação de Ernesto Araújo, não é? Amanhã teremos aí os representantes da Pfizer. A impressão minha é que eles não vão criar uma situação de maior atrito, porque agora há uma negociação em andamento com o Brasil, inclusive com a expectativa de um fornecimento de um lote grande no segundo semestre, né? Então amanhã eu imagino que a coisa corra mais tranquila. Ou não, né? Porque também a Pfizer também, como fornecedora, tem que prestar todo esclarecimento sobre qual o custo real do fornecimento das vacinas, qual a característica comercial dos contratos. Se houve, essa pergunta vai voltar amanhã, se houve a tal intermediação, como eles alegaram aí, de escritórios de advocacia, né? Como tem sido a narrativa da oposição. Então, são perguntas que merecem ser feitas. Inclusive né? a participação de Weingarten, né? Agora fica colocado. Diretamente, Porque antes ele disse que tinha uma participação e depois ele falou que não, que eles estavam oferecendo lotes muito pequenos de doses. Agora, vamos acompanhar agora a Carla Zambelli, a participação dela no intervalo da CPI, que já estava tumultuada, veio o intervalo e aí mais tumulto. Vamos assistir. Quem está nos acompanhando pelo rádio, não está acompanhando em vídeo, é a deputada Carla Zambelli, que esteve no intervalo defendendo o ex-secretário Weingarten, que estava prestando depoimento. Foi um intervalo dado aí pelos senadores exatamente para ver se conseguia esfriar os ânimos, e de repente ela entrou na discussão, sendo que ela é deputada e a CPI é no Senado, né? Serrão, como é que você vê isso? Olha, ela como esposa do comandante da Força Nacional de Segurança, ela foi lá dar uma força para o Weingarten, né? É a ironia que a gente pode fazer, não é possível, não teria razão de estar lá, né? Exatamente, ele, o ex-secretário, que tem que se defender, dar as informações necessárias, responder aos questionamentos numa situação que já está. O que ela queria tirar ele de lá, pedir para os senadores o tratarem melhor, alguma coisa assim? O ambiente já estava ultra confuso, né? Parece aquela história do Barão de Tararé, de onde menos se espera, a coisa ainda fica pior ainda, né? Pois é, você falava dessa questão da Pfizer e a gente pode ter, então, mais informações quanto ao que aconteceu antes nas negociações, que é um ponto em que o governo é bastante cobrado, porque a Pfizer sempre manteve a posição de que ela fez uma oferta de milhões de doses para o Brasil. Caso tivesse ocorrido essa aquisição anteriormente, o Brasil certamente estaria muito mais avançado na vacinação. Com certeza. Então, é importante que a gente veja que cada pergunta é bastante alongada, né, Jorge Serrão, e a gente já está prevendo que esse depoimento vá até o final da tarde, como já aconteceu com os outros, e fica essa questão política, o que pode acontecer até o final dessa CPI, quais as possíveis implicações, porque uma coisa que para mim ficou evidente, eu não sei como é que a CPI vai lidar com isso, que havia divergências de postura entre os ex-ministros da Saúde e a postura do presidente Bolsonaro. Isso foi uma coisa clara desde sempre, assim como havia divergência entre a posição dele e a posição dos governadores, e governadores seguiam a questão do isolamento até por orientação de ministros e de práticas que estão ocorrendo no exterior. Quase todos os países fecharam, né? A gente vê até agora novas ondas e novos fechamentos e lockdown muito mais sério do que teve aqui no Brasil. Isso daí implicaria em crime?
Essa divergência da ciência? Essa que é a grande questão. Eu acho que não vai implicar em crime. Mas o que isso gera? Gerou o desgaste político que vai ser gigantesco. A grande dúvida é o quanto esse desgaste político vai influenciar no futuro do governo Jair Bolsonaro. Esse desgaste que a CPI vai gerar. O roteiro dela já está escrito. Renan Calheiros já deixou bem claro que ele vai tentar incriminar o presidente por responsabilidade por tudo que aconteceu na pandemia, né? Sobretudo pela defesa que ele fez do tal do tratamento precoce. O Senado está bem querendo pegar por essa questão. Mas nem isso o Bolsonaro foi claro em relação ao que ele estava defendendo da pandemia. Na verdade, o presidente cometeu erros de comunicação muito graves na gestão dessa pandemia. E esses erros geraram para ele um desgaste político imenso, que ele agora está tendo que arcar com eles. Inclusive, em vários momentos, queda de popularidade relacionada à postura dele. Subida e descida de popularidade. Exatamente. O auxílio emergencial ajudou a subir no momento que estava em queda pela posição dele em relação à pandemia. Essa questão de gastos com a cloroquina, também isso vai ter que ser explicado, que inclusive o Exército produziu, né? Então, se há a justificativa de não adquirir vacina porque não tinha registro, se adquiriu muita cloroquina também, sem qualquer comprovação de eficácia no tratamento. Né? Até o próprio debate, se era cloroquina ou se era a hidroxicloroquina, porque são coisas diferentes. A gente não sabe o que é o que, porque é uma guerra de narrativa, então a gente não sabe se o medicamento foi prescrito corretamente, se foi fabricado na quantidade devida. Lógico, a hidroxicloroquina é utilizada demais na Amazônia. O Exército não vai perder aquilo que foi fabricado, porque lá em cima... Para malária, né? Esse remédio é usado para malária e lá em cima não tem outra solução. Tem que tomar. Agora, para a Covid ficou aquele debate se seria um tratamento preventivo ou não, né? E de novo, o Brasil perdeu a grande chance nessa pandemia de discutir a questão do tratamento preventivo em saúde. Porque muita gente morreu. Eu tive vários amigos conhecidos que tinham comorbidades que não sabiam que tinham. E aí adquiriram a Covid e a Covid foi devastadora, potencializando o problema que a pessoa já tinha. Inclusive a CPI chegou em determinado momento a questionar essa situação, por exemplo, no Amazonas, Sim, da vulnerabilidade das pessoas, até por causa dessa questão, por exemplo, de malária, né, outras doenças típicas aí da região que já deixam o organismo com alguma fragilidade, né? E aí quando a pessoa pega o coronavírus, ela tem menos condição física de responder melhor à doença. De imunidade, então já pode ter comorbidades em função dessa situação. E havia uma precariedade, por exemplo, em UTIs. Eu acho que uma das coisas que levaram à necessidade de isolamento de início foi isso, foi a incapacidade de atendimento. Então é melhor aquela história, olha, você fica em casa, só vai se tiver condição. O Brasil não tinha condição de testagem, demorou para comprar testes também. Então teve um erro inicial que foi bastante complicado. A gestão foi ruim de todos. Eu tenho batido nessa tese, tanto União quanto estados e municípios. Aí agora, o fato grave é que estados e municípios, a gente tem a suspeita de que há indícios, Polícia Federal investigando, de que houve corrupção. Esse é o ponto mais horroroso, né, dessa questão da Covidão, da crise do Covid. Também, né? Estados e prefeituras. Então, esse é o ponto grave. Agora, a gestão como um todo foi tudo um experimentalismo. Todos nós fomos grandes ratinhos de laboratório nessa história toda. Aliás, né? no mundo todo também, né? No mundo todo. Só que alguns países, eles conseguiram se ajustar mais rapidamente ao que poderia dar mais resultado. E aqui o nosso amadorismo habitual da máquina pública agravou um problema que era sério. Você viu que alguns países deram uma virada rápida. Sim, né? A questão de adquirir vacinas, vamos apostar. A gente falava, inclusive, que não é uma questão política. Por exemplo, Trump, ele também questionava o isolamento social, fechamento de atividades, ele não usava máscara, não gostava de usar máscara, teve aglomeração na campanha dele, mas ele foi dos que mais estimularam a aquisição de vacinas. Sim. Ele comprou quase todas as que estavam em estudo um pouco mais avançado, sem conclusão, e por isso os Estados Unidos também estão conseguindo avançar. Ele garantiu a reserva de vacinação para o americano, que hoje está super bem sucedido em termos de vacinação. Chegando a 16 anos já. Isso, já está na garotada. Inclusive uma vacina que eles não tiveram autorização, que é de Oxford e AstraZeneca, que o Brasil está tentando adquirir dos Estados Unidos, porque eles têm estoque também, mas não foi aprovada lá ainda a utilização. Então eles estão conseguindo avançar muito com a vacinação, tendo esse estoque lá guardado. E aqui no Brasil a gente teve governadores querendo fazer armação com aquisição
aquisição da vacina russa, né? Você sabe muito bem que acompanha a economia, é bancada por pelo poderoso Fundo Soberano da Rússia, né? Então ali tem interesses financeiros terríveis. E a Anvisa não aprovou ainda, não aprovou. Por questões, inclusive, que infectologistas consideram muito adequado a precaução da Anvisa em relação a isso, não é? Então é esperar que saia algum resultado dessa CPI, pelo menos para mostrar um direcionamento mais correto da forma como se deve lidar com a pandemia, que ela vai prosseguir, ela não vai parar agora. Com certeza, essa CPI ela foi criada num momento péssimo, ela é absolutamente inoportuna, mas já que ela aconteceu, que desse limão se faça uma limonada menos podre, né, do que nós estamos vendo até agora. Exatamente, que descubra o que ocorreu de errado, que se redirecione a gestão aí, inclusive para aquisição de vacinas, se a gente tiver de enfrentar esse problema anualmente, que o Brasil tenha autossuficiência para não ficar nessa pendência agora que está com relação à China para conseguir insumos, para conseguir produzir a Coronavac aqui no Brasil, né? Tem muita coisa a ser feita. Sim. Agora, Denise, você que acompanha diretamente a economia, a sua especialidade, né? A OCDE, ela recomenda que países hoje adotem o tal de centro de governo. E o Brasil, o presidente Bolsonaro, até agora na gestão dele, ele perdeu a oportunidade de montar o tal do centro de governo. E a gente está vendo, toda essa confusão da pandemia está acontecendo porque as ações parecem erráticas dentro do próprio governo. Não ações de má intenção e nem de corrupção, não. É de imperfeição da própria gestão que podia ser mais aprimorada, né? Falta coordenação, na verdade. Então, falta coordenação. Que a ideia do centro de governo é o quê? Ter um coordenador que vai pegar todos os ministérios e deixar o presidente com a questão política, eleitoral que seja, e esse gestor vai cuidar do dia a dia da máquina pública do governo federal. Inclusive conversando com governadores e prefeitos também, que logo de início a pandemia já virou uma crise política aqui no Brasil, né? Sim, porque o que a oposição percebeu seria uma maneira de fragilizar o presidente Bolsonaro, que tinha uma popularidade em alta, se fosse jogado na conta dele duas coisas: a questão das mortes pela Covid e o problema econômico que os lockdowns claramente criaram, né? Certamente, é inevitável. Isso é inevitável. Inclusive, do ponto de vista econômico, o governo conseguiu lidar muito bem com isso, teve propostas apresentadas pelo Congresso que foram discutidas, o governo endossou, gastou além do que poderia em condições normais, conseguiu driblar um pouco a crise econômica, mas faltou, o que você disse, essa coordenação do lado da saúde mesmo, né? E agora nós temos aí 20 bilhões até o final do ano de reais para comprar as vacinas. Então, vacina, gente, não tem outro jeito. Tem que comprar. Jorge Serra, muito obrigada. Obrigado a você. Grande prazer estar com essa grande comentarista econômica e política da Jovem Pan. Obrigado, boa tarde. E mais tarde você está de volta aí em 3 em 1.